Olá, meu nome é Michel, sou regional Nutri da Certo Saúde e hoje a gente vai falar sobre frutose. A frutose basicamente vai ser um carboidrato que pode ser encontrado nas frutas associado com a glicose, que a gente tem ali a formulação de sacarose. Tá? Então a frutose vai ser um açúcar muito importante ali presente nas frutas. E existe uma diferença muito grande quando a gente vai tratar sobre frutose, porque atualmente existe aquela discussão de que se a frutose ela é vilão ou se a frutose ela é uma mocinha. Só que assim, precisamos dar um passo para trás e analisar o processo bioquímico. Quando você consome a frutose, ela é transportada ali intestinalmente falando, pelo GLUT2. Então, a gente já modifica ali a forma com que o corpo ele absorve essa frutose. Além disso, a frutose ela não depende da insulina para ser absorvida. Então, quando você consome ali o alimento rico em frutose, você tem ali o metabolismo independente da insulina. Esse é um ponto diferente do que a gente vê e observa, na verdade, quando a gente consome um alimento que contém a glicose. Esse alimento que contém a glicose, ele vai sofrer ali a ação da insulina, porque o transporte vesicular é a partir do GLUT4. Então o GLUT4 ele necessariamente precisa da insulina para absorver ali a glicose. Então existe essa diferença bioquímica aí. Um outro ponto interessante é que a frutose ela vai ser direcionada para o fígado para ser metabolizada. Então é o fígado que vai coordenar para onde essa frutose ela vai. E ela é absorvida no fígado, transportada ali, o mecanismo absortivo do fígado é por meio do GLUT2 e não do GLUT5. Então, a gente tem uma baixa ali produção e atividade desse GLUT5, que é muito maior e muito mais prevalente no intestino, nas células intestinais, do que no fígado. E no fígado, ela vai ser convertida em glicose e pode ser direcionamento para a produção do glicogênio e pode ser utilizada para ser metabolizada em acetilcoenzima A e aí iniciar o ciclo do ácido cítrico e produzir intermediários que vão ocasionar na produção de ATP. Tá? Então a frutose ela pode ser direcionada para esses mecanismos de ação também. Um outro ponto também é que o metabolismo da frutose ela pode gerar um aumento dos triglicérides que vão ser incorporados no VLDL e distribuídos para o corpo para produção do tecido adiposo, certo? Então existem essas vias que possibilitam ali o metabolismo da frutose, porém o que vai definir isso vai ser demanda corporal. Como que a gente tem hoje o debate sobre frutose, advindo das frutas, e a frutose que a gente encontra no xarope de glicose, que esse é o ponto do questionamento, porque quando se fala em frutose, a gente precisa dissociar aquele açúcar que é advindo da fruta, que é frutose normal, natural, e o xarope de glicose enriquecido com frutose, que apesar de ter frutose na sua composição, ela vai ter um alto teor de glicose. E normalmente esses produtos, esses formulados, ele tem um valor energético muito maior quando você compara grama por grama com uma fruta. Então se você pega 100 gramas ali de xarope de glicose e compara com 100 gramas da fruta que tem o maior percentual, o maior teor de frutose, que é a maçã, você vai encontrar ali em média 250 quilocalorias para o xarope de glicose. Então, quando você compara isso com, por exemplo, 100 gramas da maçã, você encontra em média 58 quilocalorias. Então, é muito diferente a quantidade energética do produto. E esse é um fator determinante para o metabolismo, porque lembra que eu falei para vocês, a frutose ela não precisa de insulina para ser absorvida, tá? A glicose ela já precisa. Então, aí a gente já tem um entrave, porque esses alimentos ricos em glicose com teor de frutose, eles vão estimular a insulina. E esses alimentos eles são contidos em refrigerantes, chocolates, balas, enfim, alimentos industrializados, ultraprocessados e açucarados. Apesar de ter frutose ali, a sua maior constituição vai ser de glicose. Aqui, inclusive, o processamento industrial foi a frutose isomerizada. E aí o que acontece? São alimentos com potencial de dulçor muito elevado, porém com esses riscos metabólicos. Além disso, quando você consome esse tipo de produto, parte ele vai ser direcionado para o fígado para ser metabolizado. E aí que entra o X da questão, porque o corpo ele não dá conta de tanta matéria-prima para ser metabolizado, e aí vai tender a acumular no fígado, porque o corpo ele já não está com mais demanda para direcionar. Então o estoque de glicogênio está cheio, não tem necessidade energética no momento para sustentação de performance, e aí ele vai tender a acumular e produzir triglicérides, que eu falei para vocês que ele pode acontecer isso. Só que esse triglicérides, por conta do aumento do substrato naquele local, a razão ATP e ADP, que é importante para controlar essa liberação de VLDL, ela vai estar prejudicada. E se ela está prejudicada, a gente não exporta o VLDL, então ele tende a acumular ali, causando a esteatose hepática. Então, realmente, o consumo de alimentos ultraprocessados com alto teor de glicose e frutose industrializados, ele realmente tem
gera problemas à saúde, mas a gente precisa dissociar os conceitos, porque a bioquímica explica especificamente que a fruta, né, a fruta especificamente uma maçã, por exemplo, ela não vai te causar nenhum tipo de problema se você consumir, ela não vai te induzir uma esteatose hepática, porque o valor energético do produto, além de outras coisas que contém ali na maçã, como por exemplo fibras, fitoquímicos, contidos ali no produto, eles vão favorecer uma melhora de quadro de um paciente que tem algum tipo de problema de saúde. Então a gente pode usá-lo inclusive para tratamento de obesidade, né? Então, normalmente a fruta ela é uma estratégia muito boa para o nutricionista, é uma arma muito poderosa. Mas quando a gente parte o olhar para o xarope de glicose enriquecido por frutose, aí que está a problemática. Então não sejamos levianos no momento de discutir sobre esses conceitos, certo? Um outro ponto muito interessante é que a gente pode colocar a frutose dentro do processo ali de performance, porque a frutose ela vai ser metabolizada e convertida em glicose, e aí ela também vai ser direcionada para a produção do glicogênio, que é a nossa reserva energética. Então, para a sustentação de performance, ela pode ser utilizada. E um detalhe que vocês vão perceber é que os produtos voltados para a sustentação, eles nunca vão vir com frutose isolada, vai vir frutose e glicose. Por quê? Quando você tem ali um produto com muitos carboidratos, você causa menos desconforto intestinal, que é mais sítios absortivos ali no intestino, então você absorve por outros locais, e isso não causa nenhum tipo de desconforto, que é induzido pela saturação do transportador, e isso não vai acontecer quando você coloca outras fontes de carboidratos. Além disso, quando você compara glicose isolada e glicose mais frutose, você tem um benefício que de repente a glicose isolada não pode te proporcionar, que é a beta-oxidação, ou seja, eu vou usar a gordura como fonte de energia para sustentar a performance, porque o metabolismo da frutose ele é um pouco mais lento do que a glicose. A glicose ela já vai ser direcionada ali para a produção energética. A frutose ela vai ser metabolizada, convertida em glicose e depois ela vai ser direcionada. E aí a gente tem o benefício ali da beta-oxidação, ou seja, pegar a gordura e transformar em energia para a manutenção da performance. Então, vários estudos comparam os dois, trazendo bons resultados e uma superioridade ali para a glicose mais frutose quando comparado com a glicose, tá? Então, é importante que a gente conheça esses conceitos, tenha um embasamento para que na hora da discussão a bioquímica ela possa ser soberana e aí a gente tenha o melhor tratamento para o nosso paciente. Muito obrigado e espero ter contribuído.